Olá, tudo bem? Nesta aula, nós vamos implementar a alteração do endereço. Na aula anterior, nós implementamos o cadastro, ou seja, nós associamos um estudante a um determinado endereço, e agora nós vamos implementar a alteração de um endereço já cadastrado. Então, vamos para a nossa aplicação. Vamos abrir aqui para a gente ver como que está. Vamos aqui no controle, endereço controle, e vamos verificar o que está ocorrendo. Aqui no endereço controle, quando nós clicamos neste link aqui, observe o seguinte aqui embaixo, ó, está enviando para o endereço, buscar endereço, passando o ID do estudante. Então, a gente está implementando este método aqui. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte teste. Se um estudante ele não possui um endereço, ou seja, se o endereço dele é igual a nulo, o que nós fazemos? Nós criamos um novo endereço, colocamos dentro do endereço estudante e enviamos para a página de cadastro. Agora, nós temos que fazer o quê? Ao invés de enviar para a página inicial aqui da nossa aplicação, ou seja, onde está a lista de estudantes, nós temos que criar uma nova página para enviar esse usuário para a página de alteração de endereço. Então, vamos criar essa página agora. Nós vamos aqui em Resources, Templates, e nós vamos fazer o seguinte. Nós já temos aqui a página de novo endereço criada, nós vamos apenas copiá-la, porque é idêntico. A gente só vai mudar o action do formulário. Então, nós vamos clicar aqui em novo endereço, dá Ctrl C, dá Ctrl V na sequência para fazer a cópia do HTML. Então, ao invés de ser novo endereço, vamos chamar a página de alterar endereço. Vamos dar OK. Pronto, a gente já tem a página de alterar endereço aqui. Agora nós temos que retornar para onde esse redirect aqui? Nós temos que enviar para o alterar endereço. Nós vamos colocar aqui barra alterar endereço. Vamos copiar aqui e apenas escrever o alterar no lugar do novo. Pronto, já criamos a nossa página. Agora nós temos que modificar essa página que nós acabamos de criar aqui para que de fato a gente consiga alterar esse endereço do usuário. Só que antes de enviar, nós temos que pegar o endereço do estudante e enviar ele para essa página aqui. Então aqui nós vamos dar um Enter e fazer o seguinte, ó, pegar esse model aqui, dar Ctrl C, dar Ctrl V, e aqui, ao invés de colocar um objeto endereço, nós vamos pegar esse estudante que está aqui, que nós pegamos em aulas anteriores, e pegar o endereço dele para enviar para ser alterado. Pronto, até esse ponto nós verificamos. O estudante ele tem endereço nulo, ou seja, não existe um endereço cadastrado. Se não existir cadastrado, vamos mandar para a página de novo endereço. Caso contrário, a gente já pega o endereço do estudante que está cadastrado e a gente envia para o alterar endereço para fazer a alteração. Então vamos nessa página de alterar endereço para fazer as modificações. Então nesta página de alterar endereço, primeiro aqui, a gente está com esse cadastro de estudante aqui, ó. Vamos modificar, colocar, alterar endereço, para ficar claro aqui, né? Alterar endereço mesmo. Vamos fazer a mesma coisa com o novo endereço, porque eu esqueci na aula anterior de fazer essa alteração. E agora nós vamos, de fato, fazer a parte de alteração de endereço. Como o form aqui é praticamente a mesma coisa, o que nós vamos ter que mudar? Apenas o action aqui do formulário. Por quê? Porque nós vamos enviar todos os dados aqui do endereço do estudante e nós já estamos aqui com cada campo do nosso formulário associado ao logradouro e associado ao número aqui também, que são os atributos da nossa entidade de endereço. Como nós estamos enviando aqui também, ó, o item, nós estamos colocando aqui, ó, neste ponto, ele já está sendo pego no object aqui do formulário. O que nós temos que modificar aqui? Apenas o action do formulário. Então, ao invés de mandar por gravar endereço, vamos criar um outro método lá que vai se chamar alterar endereço. A gente não criou ainda, a gente tem que criar esse método nosso controlador. Só que além de passar aqui o ID do estudante, nós também temos que passar o ID do endereço. Por quê? Porque ele vai passar por validação. E quando ele passa por validação, nós temos que devolver o ID para o objeto item aqui para que ele
a gente consiga depois fazer alteração no banco de dados. Então, eu vou colocar aqui é o de endereço. E neste ponto aqui, agora, nós temos que colocar mais uma variável aqui, onde nós vamos pegar o ID do endereço. Então, nós vamos pegar esta variável aqui e alimentar ela nesse ponto aqui. Ó. Então, aqui nós vamos colocar uma vírgula e fazer uma cópia disto aqui. Ó, e apenas pegar o ID do endereço. Então, nós vamos aqui pegar o ID do endereço, colocar nesse ponto aqui, e aqui nós vamos pegar apenas o ID do endereço. Pronto, neste ponto aqui, nós estamos mandando uma ação para o nosso controlador, que nós temos que criar ainda um método lá que vai estar mapeado com alterar endereço, passando quem? O ID do estudante e o ID do endereço. Então, vamos criar esse método aqui, ó, alterar endereço. Vamos salvar e vamos lá no nosso controlador. O método, ele é idêntico ao gravar endereço. A única coisa que vai modificar aqui é que nós temos que, além de pegar o ID do estudante, nós temos que pegar agora também o ID do endereço, que nós estamos passando aqui. Ó. Então, por esse motivo, vamos copiar esse método aqui inteiro e apenas modificar o nome dele. Vamos dar Ctrl V aqui. E aqui nós vamos colocar alterar endereço. Vamos copiar aqui, ó, alterar endereço. Estamos colocando esse action aqui, né, a rota para o nosso método, e aqui, ao invés de chamar gravar, a gente vai chamar alterar. Pronto, alterar endereço. Além de pegar o ID do estudante, nós vamos pegar também o ID do endereço. Então, vou copiar aqui, tá, Ctrl V, e aqui nós vamos pegar o ID do endereço aqui. ID do endereço e ID do endereço. Pronto, esse nosso método aqui praticamente é idêntico ao método anterior, de gravar. Nós temos que fazer algumas modificações aqui nele para que nós possamos, de fato, realizar a alteração. As alterações que nós temos que criar, que fazer, é apenas vir aqui e colocar, devolver o ID do endereço, endereco.setID. Nós vamos colocar qual ID? O ID que nós estamos pegando aqui via path variable na requisição. Por que nós estamos fazendo isso aqui? Quando ele passar por validação, ou seja, se houver algum erro de validação, que vai ocorrer neste ponto aqui, ó, quando a gente colocar os dados no objeto no formulário, neste formulário que nós criamos aqui, e ele não passar por validação, o que vai ocorrer? Ele vai colocar os erros de validação em result. Então, quando ele for devolver aqui para a página de alterar endereço, vamos copiar já ela aqui em cima para a gente não esquecer, alterar endereço. Quando ele for devolver para essa página de alterar endereço aqui, ele vai ter que devolver o objeto endereço com o ID dentro dele novamente. E, além disso, o objeto estudante dentro do endereço. Então, por isso que nós implementamos esse código aqui. Então, se houver algum erro de validação, ele envia para o alterar endereço de volta, já com o endereço com o seu ID, que foi passado como parâmetro, e já com o endereço com o seu estudante dentro dele novamente. Então, vamos salvar aqui. E agora, o que falta fazer? Este método aqui, salvar, deixa eu verificar como que ele está lá no nosso endereço serviço. Vamos abrir ele aqui. Vamos aqui no serviço e abrir o endereço serviço. Tá. Então, esse método salvar aqui, ele também vai fazer alteração para a gente. Então, a gente não precisa implementar outro método. Caso você queira implementar um outro método que faça a mesma coisa, só mudando aqui para o alterar por questão semântica, sem problema. Mas não há necessidade de implementar um novo método. Então, o que vai ocorrer? Quando ele for tentar salvar, ele vai verificar o seguinte. O objeto endereço que está chegando aqui, ele tem um ID? Se ele tiver um ID, ele vai alterar. Caso contrário, se ele não tiver um ID, ele vai salvar. Então, por isso que não há necessidade de implementar o método alterar aqui. Então, agora a gente vai colocar a mensagem aqui, endereço alterado com sucesso. E depois de colocar a mensagem aqui na requisição, ele vai enviar de volta para quem? Ele vai enviar de volta para o método buscar endereço. O que esse método buscar endereço vai fazer? Passando o ID do estudante. Esse método aqui em cima. Buscar endereço. O que ele vai fazer? Ele vai verificar. O estudante, ele possui um endereço? Agora ele já vai possuir o endereço, né? Quando
nesse caso de alteração. Então, ele não vai entrar aqui, ele não vai ser nulo. Então, ele vai cair aqui e ele vai mandar de volta lá o endereço para o alterar, já mostrando aquela mensagem de alterado com sucesso. Então, vamos salvar aqui a nossa aplicação. Deixa eu só tirar esse ezinho que ficou aqui. Vamos salvar e vamos testar a nossa aplicação para ver se de fato ele está alterando o endereço. Então, vamos aqui, vamos dar F5. Vamos agora na Fernanda da Silva. A Fernanda da Silva ela estava sem endereço. Então, quando a gente clicar aqui, o endereço dela está vazio. Então, vamos colocar o endereço aqui, Rua São Paulo, número 222, e um CEP qualquer aqui. Vamos clicar em gravar. Observe o seguinte, ele já salvou o endereço da Fernanda aqui e mandou com essa mensagem. Então, o que ocorreu? Quando eu cliquei nesse gravar, ele chegou neste ponto aqui, ó, neste método. Vamos aqui no método que nós implementamos na aula anterior. Ele chegou aqui nesse método. Então, ele fez toda a parte aqui para gravar o endereço da Fernanda e depois ele colocou essa mensagem aqui, endereço salvo com sucesso, e mandou para onde? Ó, endereço, buscar endereço, passando o ID. Então, ele chegou aqui em cima de acordo com o nosso mapeamento. Ó, endereço, buscar endereço e passando o ID. A gente acabou de gravar o endereço da Fernanda. Então, o que vai ocorrer? Eu vou buscar o estudante aqui pelo ID dele, que foi passado nesse ponto aqui, e eu vou verificar o seguinte, o endereço dele é igual a nulo? Já não é mais igual a nulo. Por quê? Porque eu acabei de gravar o endereço da Fernanda, então ele vai cair aqui. Quando ele cai aqui, o que eu faço? Eu pego o endereço do objeto aqui, Fernanda, novamente, associo a esse atributo aqui para enviar para a página e mando para onde agora? Para o alterar. Então, por isso que ele vem para cá, manda essa mensagem e já deixa aqui para a pessoa alterar o endereço. Então, vamos agora alterar o endereço da Fernanda. Vamos voltar aqui e vamos clicar aqui no endereço da Fernanda para alterar. Quero alterar o que agora? Eu quero alterar o número dela aqui. Vamos colocar 566. Observe que agora a mensagem aqui em cima não vai ser mais gravado com sucesso, vai ser alterado com sucesso. Por quê? Porque quando ele veio para cá, para essa página, quando eu cliquei lá no botãozinho da casinha e ele veio para cá, quando eu cliquei na tabela e ele veio para cá, ele fez o quê? Ele chegou nesse ponto aqui, ó, buscar endereço. Aí ele verificou, a Fernanda tem um endereço nulo? Não, então ele cai para cá. Quando ele cai aqui nesse ponto, ele já está mandando para a página de alteração. Então agora, quando eu clicar aqui no gravar, ele não vai mandar mais para esse método aqui de gravar endereço. Ele vai enviar agora para o alterar endereço, que é o que nós implementamos agora há pouco aqui, ó, alterar endereço. Então é isso que vai ocorrer agora na nossa aplicação. Vamos clicar em gravar. Ocorreu um erro aqui, deixa eu ver o que ocorreu. Erro 404 quer dizer que não existe a página. Então estou passando a alterar endereço 3 e 8. Vamos ver aqui. Alterar endereço. Ah, eu esqueci de colocar o ID do estudante aqui, ó. Estudante não, do endereço que está passando. Então, vamos copiar isso aqui, colocar barra, Ctrl V, ID do endereço. Então, estou passando agora o ID do estudante e o ID do endereço, de acordo com o que está aqui no meu alterar endereço, ó. ID do estudante e ID endereço. Vamos ver se vai dar certo agora. Então, aqui vamos voltar lá para a página inicial, vamos clicar aqui para alterar agora. Pronto, eu vou colocar o número aqui, 566 novamente, como eu fiz. Vamos clicar aqui em gravar. Observe o seguinte, ó, endereço alterado com sucesso. O que ocorreu aqui? Quando eu cliquei em gravar, ele mandou para o alterar endereço, passando o ID do estudante e o ID do endereço. Então, ele chegou nesse ponto aqui, ó, alterar endereço, passando o ID do estudante e o ID do endereço. O que eu fiz? Fiz uma espécie de checagem aqui, na verdade, né? Busquei o objeto estudante por ID e depois eu coloquei o estudante novamente aqui dentro de endereço, para que, quando eu fosse salvar aqui, o endereço já esteja associado com o estudante. E também estou colocando o ID do endereço aqui dentro do endereço novamente. Por quê? Porque se tiver algum erro de validação, ele devolve para a página já
para mostrar os erros para a gente. Feito isso, o que acontece? Eu coloco essa mensagem de endereço alterado com sucesso e devolvo para quem? Para buscar endereço passando o ID do estudante. Então, ele chega nesse ponto aqui em cima, passando o ID do estudante, verifica se o endereço já está dentro do estudante, nesse caso já está, então ele cai nesse else aqui. Quando ele cai nesse else, ele manda para essa página e mostra aqui novamente a mensagem para a gente de estudante alterado com sucesso. Estudante não, endereço alterado com sucesso. Então era isso que eu queria mostrar na aula de hoje e até a próxima aula.